Olá, professores, professoras, e continuamos aqui a nossa aula sobre o Estatuto do Magistério Municipal Francano, a Lei 4.972, de 11 de fevereiro de 1998. Eu sou a professora Rutineia e vou falar um pouco disso com vocês. Já tivemos a primeira parte, né, em que traçamos algumas leis, falamos das formas de ingresso, definimos o perfil do profissional que trabalha no magistério na cidade de Franca, no estado de São Paulo, e agora daremos continuidade. Então, o membro do quadro do magistério do município de Franca, ele tem alguns direitos. Vamos observar. Primeiro, ter a seu alcance informações educacionais, bibliografias, material didático e outros instrumentos, bem como contar com assistência técnica que auxilie e estimule a melhoria do seu desempenho profissional e ampliação do seu conhecimento. Então, nesse item, o que podemos colocar e entender como esse auxílio técnico? Ora, se é um professor, se é um especialista, quem é um especialista, coordenador, pedagogo, orientador educacional, diretor de escola, supervisor de ensino. Essa assistência técnica se dá no sentido de haver profissionais da mesma área capacitados tanto para supervisionar o trabalho como para oferecer estudos que vão melhorar a prática pedagógica aí de cada profissional na sua área de atuação. E esses instrumentos geralmente são aquilo que é oferecido nesses estudos. Reuniões de estudos pedagógicos, formações oferecidas pela Secretaria Municipal de Educação, cursos, palestras, sempre no sentido de enriquecer a prática e acompanhar o desempenho profissional. O profissional tem o direito de opinar sobre as deliberações que afetam a vida e as funções da unidade escolar e o desenvolvimento eficiente do processo educacional. Então, para isso, existem dentro da própria escola, né, por exemplo, o conselho escolar, que é formado por pais, professores, gestores, alunos, funcionários, quando os alunos têm condição já de responder por si próprios, quando não, seus responsáveis, e também a Associação de Pais e Mestres, que é um órgão que também comporta esses diferentes segmentos e que é responsável pelo gerenciamento dos recursos da escola. Então, nesses órgãos, o professor tem a possibilidade de opinar, além de órgãos do Sistema Municipal de Ensino, como o Conselho Municipal de Educação, Conselho de Alimentação Escolar, Conselho de Fundeb e outros que se relacionam à educação. Esses são os principais. Existe o dever, o direito de o professor dispor de condições de trabalho que permitam a dedicação plena às suas tarefas profissionais e possuam e propiciem a eficiência e a eficácia do ensino. Então, são condições de trabalho que subsidiam a prática do professor, a escola, a sala de aula, os materiais didáticos, ou seja, a infraestrutura para que ele possa trabalhar. Ao direito da igualdade de tratamento entre os membros do magistério. E essa igualdade se coloca na própria classificação, ou seja, há um processo de atribuição de aulas, de classes, de escolas, quando se trata de especialistas. E o primeiro procedimento que trata da igualdade é que a escolha do local de trabalho, ela se dá mediante o tempo de serviço. E outras questões, né? Se são do mesmo ramo do trabalho, devem ter o salário equivalente, questões do tipo que igualam o profissional ou diferenciam devido ao seu tempo de trabalho e às suas qualificações. Então, a diferenciação é um direito que iguala, todos têm o direito até de buscar diferenciações. Vamos aqui, voltando, né? O professor tem direito de ter
assegurada a oportunidade de frequentar cursos de formação, geralmente oferecidos pela própria Secretaria Municipal de Educação ou não, atualização e especialização profissional, desde que compatível com a área docente. Ou seja, eu vou dar um exemplo. Eu sou professora de História e de Pedagogia, mas o meu cargo na Prefeitura Municipal de Franca é relacionado à pedagogia. Então não adianta eu dizer para os meus gestores, olha, eu tenho um curso importantíssimo lá na Unesp de Franca, onde eu cursei História. Porque aqui eu recebo como uma pessoa formada em pedagogia e eu tenho que me aprimorar nessa área. A prefeitura me contratou para isso e ela só permite que eu saia do meu ambiente de trabalho para me aprimorar nessa área. Então, o profissional tem direito de receber remuneração de acordo com a classe, nível de habilitação, tempo de serviço e regime de trabalho conforme estabelecido por lei. Mais direitos desse profissional: receber remuneração por serviços extraordinários, desde que devidamente convocados para tal fim, independente da classe a que pertença. Se um professor ou outro membro do quadro do magistério, por exemplo, que atua durante o dia, nos anos iniciais, é convocado para atuar por algum motivo em período noturno, que não foi o período que ele escolheu para trabalhar, ele precisa ser remunerado de acordo. Então, naquele dia, ele vai ganhar aquelas horas equivalentes ao período noturno. Tanto que nem por isso a prefeitura já não trabalha mais com convocações para fora de horário, para que não gere realmente horas extras. O membro do quadro do magistério tem direito a participar como integrante do conselho de escola, como já citamos, dos estudos e deliberações que afetam o processo educacional, como já dissemos em outro item. Também, considerando os elementos psicopedagógicos, a realidade socioeconômica da clientela escolar e as diretrizes da política educacional, o professor tem direito, tem liberdade na escolha e utilização de materiais, procedimentos didáticos e instrumentos de avaliação do processo de ensino-aprendizagem, com vistas a alcançar dois objetivos, além dos objetivos pedagógicos: respeito à pessoa humana e construção do bem comum. Então, mesmo que, por exemplo, a rede já tenha objetivos pré-definidos, pela Base Nacional Comum Curricular, currículo paulista no dia de hoje, materiais didáticos já escolhidos, como o livro didático, os materiais do currículo paulista, dentro disso o professor vai buscar a sua autonomia para construir a sua prática, mesmo que existam ali aquelas condições já pré-estabelecidas. O professor tem o direito de participar do planejamento, execução e avaliação das atividades escolares. Então, mesmo que já haja um livro didático pré-escolhido, os objetivos e as habilidades vinculados à BNCC e ao currículo paulista, Base Nacional Comum Curricular e currículo paulista, o professor precisa desse momento de estar com seus pares, com outros professores, para esse processo de planejar. Mesmo que ele não escolha os objetivos, ele precisa refletir sobre eles, tomar conhecimento, esclarecer dúvida e debater com seus colegas a respeito. Agora nós entramos num outro viés, nos direitos dos profissionais do quadro do magistério. Tem direitos e tem deveres também, contrapartidas. Primeiro, conhecer e respeitar as leis, preservar os princípios, os ideais e fins da educação brasileira através do seu desempenho profissional. Onde estão escritos esses ideais e esses fins? Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Então, tudo que está postulado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional precisa ser cumprido pelo professor, porque é a lei magna, a lei que comanda, dá os direcionamentos da educação.
O professor tem o dever de empenhar-se em prol do desenvolvimento do aluno, utilizando processos que acompanhem o progresso científico da educação. Então, a educação sempre valoriza a ciência, a descoberta, o estudo. O professor tem o dever de participar de atividades educacionais que lhe forem atribuídas por força de suas funções. Então, quando há um concurso público, já são dispostas ali as atribuições daquele professor. Já é descrito aquilo que ele deve fazer. E assim ele deve obedecer, porque para isso ele foi contratado, né? Foi bem descrito antes da prestação desse concurso. O profissional precisa comparecer ao local de trabalho com assiduidade, ou seja, sem faltas, pontualidade, principalmente porque em se tratando de aula, ela tem um horário para começar e para terminar. Talvez num cargo em que haja a tarefa e a quantidade de horas, por exemplo, 8 horas a serem cumpridas, isso não seja tão relevante, mas o professor necessita tanto da assiduidade quanto da pontualidade, executando suas tarefas com eficiência, zelo e presteza. É dever também manter o espírito de cooperação e solidariedade com a equipe escolar e a comunidade em geral. Incentivar a participação, o diálogo e a cooperação entre os educandos, demais educadores e a comunidade em geral. Qual que é o objetivo disso? A construção de uma sociedade democrática. Olha, 2 pontos. Então, o professor tem que estar sempre em direção à propagação do progresso da ciência e também da sociedade com democracia. Mais deveres ali para esse professor: assegurar o desenvolvimento do senso crítico e da consciência humana do educando, respeitar o aluno como sujeito do processo educativo, ou seja, ele é a pessoa mais importante, e comprometer-se com a eficácia do seu aprendizado. Também comunicar à autoridade imediata as irregularidades que tiver conhecimento, ou seja, no âmbito educacional, algo que não esteja de acordo com a lei, com as atribuições de um funcionário ou algo semelhante na sua área de atuação ou às autoridades superiores no caso de omissão por parte da primeira. Quem é a primeira autoridade que o professor tem o contato? O diretor de escola. Então, tudo que está irregular na escola deve ser comunicado ao diretor. E se o diretor estiver com uma ação irregular, deve ser comunicado aos seus superiores. É necessário, como dever do professor e dos membros do quadro do magistério, a defesa pelos direitos profissionais e pela reputação da categoria profissional. Ele deve também fornecer elementos para permanente atualização de seus assentamentos junto aos órgãos da administração, ou seja, o professor ele entra com uma habilitação. Às vezes o curso raso de pedagogia. Ao longo da vida ele faz lá uma pós-graduação em educação especial. Ele deve estar sempre informando: olha, eu tenho mais essa habilitação. Ou até questões da vida pessoal, como um número de telefone, uma certidão de casamento ou uma verbação de divórcio, porque é importante para os recursos humanos de educação a atualização do perfil desse professor. E também participar das atividades promovidas pela Secretaria de Educação. Então, obrigação primeira, porque quando se trata de professor, a Secretaria da Educação é o órgão que o rege.